colocação pronominal. Quando se fala em colocação pronominal, se está falando na colocação pronominal de certos pronomes, os chamados oblíquos átomos. A lista está aí para você. Mete-se nos vos, oa, os e as, lhe e lhes. Esses pronomes podem ser colocados antes do verbo, chamamos a isso de próclise, no meio do verbo, chamamos a isso de mesóclise, e depois do verbo, chamamos a isso de ênclise. Chama a tua atenção para a mesóclise. Ela é uma forma quase que em extinção, quase que não se usa mais na linguagem falada e muito pouco na linguagem escrita, colocar o pronome no meio do verbo, como você está vendo no exemplo. Ver-me-ás feliz e livre. Note que o pronome me entrou bem no meio do verbo verás, futuro do verbo ver. Tu verás a mim, feliz e livre. É uma forma que já está caindo em desuso, quem sabe futuramente pode até desaparecer. Como é que você pensa em colocar pronomes? Primeiro, guarde essa regra que talvez seja a mais importante que você vai ver hoje. Não se começa uma frase por pronome obliquado. Gente, vamos diferenciar a linguagem falada da escrita. A gente fala assim, só que na hora de escrever, vamos escrever assim. Ah, sim, me disseram que você não vinha, é o jeitinho que a gente usa para falar, mas na hora de escrever, disseram-me. Porque eu não posso começar a frase por me, te, se, nos, vos, o, a, os, e as, e eles. Não posso começar a frase por pronome obliquado. Então eu posso até dizer, te digo a verdade sempre, querida, meu amor, cara mentiroso, mas na hora de escrever, digo-te, coloque esse pronome depois do verbo. Nunca comece frase por pronome oblíquo átono. Bacana? Por conta disso, a ênclise ocorre em 5 casos. O primeiro, períodos que comecem por verbo. Encontraram na caída na sarjeta. Cachaça maldita. Olha como o pronome a ficou depois do verbo. Claro, você não pode começar a frase por ele. Também eu tenho, olha lá, obedeci-lhe como um senhor feudal. Olha como lhe está depois do verbo. Se amanhã chegarem para mim e disserem, Guido, justifica esse na, esse lhe, eu posso justificar de 2 maneiras. Período iniciado por verbo. Ou, se eu quiser, não se começa a frase por pronome obliquado. A mesma coisa ocorre no segundo caso. Toda vez que você tem o imperativo afirmativo, coloque o pronome depois do verbo. Vá-se já daqui, dá-me um cigarro. Se pedirem para eu justificar esse se e esse me, sabe quantas maneiras eu posso usar? 3 maneiras. Como assim 3? Eu posso dizer que esse se e esse me estão depois do verbo, porque nós temos o imperativo afirmativo. Tudo bem? Segunda maneira, porque a frase começa por verbo. Claro. E a terceira maneira, não se começa a frase por pronome obliquado. Bacana. E aqui? Tratando-se de mulheres, deixando-a em casa. Repare que você tem tratando, deixando, que são verbos no gerúndio. Se não houver preposição em, esse pronome tem que vir para depois do verbo. Ô professor, e se houver? Se houver, você vai ver daqui a pouco que o pronome vem antes do verbo. Em se tratando, em a deixando. Bacana? Se me perguntarem por que esse se e esse a está depois do verbo, eu tenho 3 maneiras para explicar. Primeira, verbo no gerúndio, sem preposição em, tá bom? Segunda, período iniciado por verbo. E a terceira, isso, não se começa a frase por pronome obliquado. Quarto caso, esse caso é para guardar. Se você tem verbo no infinitivo impessoal, olha o convidar, olha o dizer, e a preposição que vem antes, e a preposição a, o pronome só pode ir depois do verbo. Cuidado que a gente fala errado, escreve errado isso. A gente fala, apressou-se a nos convidar. Atreveu-se a me dizer. Convidar, dizer, estão no infinitivo. Preposição a, pronome para depois do verbo. Essa não tem choro nem vela. Tem que guardar, é a forma correta de se dizer. Se você quiser colocar o pronome antes, muda a preposição. Aí você tem 2 opções, colocar antes ou depois, tanto faz. Estava para lhe dar um beijo. Olha como dar está no infinitivo. Também eu posso falar, estava para dar-lhe um beijo. Se a preposição é a, só depois do verbo. Quando a preposição é para, pode ser antes, pode ser depois do verbo. Bacana? Em orações interrogativas com verbo no infinitivo, também eu ponho o pronome para depois do verbo. Aqui é terrível, 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 porque ninguém bota esse me antes do verbo. Todo mundo fala, por que me tratar tão grosseiramente? Mas você não, você vai falar por que tratar-me. Porque você sabe que mesmo sendo a oração interrogativa, mesmo que ela comece por um pronome interrogativo, se o verbo está no infinitivo, o pronome vai para depois do verbo. Mestre, não gostei disso, então tira o verbo do infinitivo.
Repare que agora eu sou obrigado a dizer por que me tratou tão grosseiramente. Por quê? Eu não estou dizendo tratar, infinitivo, eu estou dizendo tratou, passado, pretérito perfeito. Aí o pronome vem para antes do verbo, atraído que é pelo pronome por quê. E a próclise? Bom, meninos, a próclise só pode acontecer se você tiver uma palavra atraente. Isto é, se você tiver um advérbio, uma conjunção ou um pronome. Sem palavra atraente, a próclise não existe. Então, repare, você vai usar a próclise toda vez que você tiver uma palavra negativa, que na realidade são advérbios. Você vai dizer jamais lhe telefonarei e não a vi sair de casa. O jamais atrai o lhe, o não atrai o a para antes do verbo. Tem que ter palavra atraente, porque senão não pode colocar pronome antes do verbo. Se você tiver um advérbio, preste bem atenção, e não houver vírgula, o pronome vem para antes. Repare a frase que eu pus, aqui se come uma maravilhosa lasanha. Agora, se eu puser uma vírgula e dizer aqui, e der uma paradinha, o pronome tem que ir para depois do verbo. Come-se uma bela lasanha. Por quê? Porque quando eu coloco a vírgula é como se a frase fosse começar de novo. Isso, cara. Entra aquela regra do começo da aula. Não se começa a frase por pronome obliquado. Entendeu bem? Então eu digo aqui se come, porém aqui vírgula, come-se. Agora, olha uma pegadinha de concurso. Aqui, vírgula, nesse restaurante, vírgula, se come. Será que está certo dizer se come ou o certo seria dizer come-se? É isso aí. Está certo dizer se come. Por que está certo? Porque aqui não existe uma vírgula. Aqui existem duas. Uma vírgula neutraliza a outra. Então o aqui voltou a ser palavra atraente. Por isso que eu digo aqui nesse restaurante se come uma bela lasanha. Vamos repetir para você entender? Advérbio sem vírgula. Próclise. Advérbio com uma vírgula. Ênclise. Advérbio com duas vírgulas. Próclise de novo. Bacana? Vamos em frente. Alguns pronomes são palavras atraentes. O poucos, pronome indefinido. O porquê, pronome interrogativo. Olha que professor, mau caráter. Ele colocou uma frase parecida com a que ele deu agora há pouco e o pronome estava depois do verbo. Lembra? Por que tratar-me? Aqui está antes, muito simples. O trata está no infinitivo? Não, né? O trata está no presente, então me é atraído pelo porquê. O demonstrativo aquilo e o relativo que são palavras que atraem os pronomes para antes do verbo. Por isso que esses pronomes se, me, estão antes do verbo. Agora, preste bem atenção aqui, ó. Se o pronome for reto ou for de tratamento, aí a próclise passa a ser facultativa. Você pode colocar antes ou pode colocar depois do verbo. Você pode dizer, ela me viu atrás do pé de amora ou ela viu-me. Vossa senhoria me recebeu muito bem ou vossa senhoria recebeu-me muito bem. As duas formas estariam certas. Bacana? Que mais? Com conjunção integrante, o que sempre vem antes do verbo. Disse a seu irmão que lhe traria um presente da Europa. Não estava convencido de que a perdera para sempre. Esses ques são conjunções integrantes. Consequentemente, os pronomes lhe e a têm que vir para antes do verbo. Eu sei o que é que você está pensando. Como é que eu sei que eu tenho uma conjunção integrante? Vamos dar várias aulas sobre isso. Mas até lá, guarde uma dica. A conjunção integrante estará numa frase que pode ser trocada a qualquer momento pela palavra isto. Então, quando eu digo disse a seu irmão que lhe traria um presente da Europa, é o mesmo que dizer disse a seu irmão isto. Se dá para trocar por isto, esse aqui é a conjunção integrante. Não estava convencido de que a perdera para sempre. Não estava convencido disto. Olha que interessante. Esse aqui é a conjunção integrante. As duas atraem pronome para antes do verbo. E as adverbiais? Você está vendo duas temporais aí. Olha como as duas frases têm ideia de tempo. Desde que a deixei na estação, antes que se sentisse acuado. As duas dão ideia de tempo. Toda conjunção adverbial também traz pronome para antes do verbo. Pior parte da minha aula é agora. Conjunções coordenativas, cuja lista você sabe de cor, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, etc., não são fator de próclise. Não atrai pronome para antes do verbo. A primeira frase que eu pus aí até dá para você engolir. Entrou no carro e despediu-se de mim. E nunca esse despediu. Mas a segunda, amigo, eu concordo com você. É de chorar. Aquele menino com certeza caiu, pois machucou-se. E não, pois se machucou. Porque se pois é uma conjunção coordenativa e, consequentemente, não funcionará como fator de próclise. Não pode provocar próclise. Cuidado com isso.
Conjunções, nem todas atraem. As coordenativas não atraem pronome para antes do verbo. Se você tiver uma oração exclamativa, faça sempre a próclise. Olha o quanto e o quanta atraindo o me para antes do verbo. E se você tiver uma oração que expressa um desejo, né? São orações que a gente usa no dia a dia, Deus te ajude, Deus te guie, Deus te acompanhe, ou até quando a gente está com raiva, o diabo te carregue, né? A terra lhe seja leve, macacos me mordam, coloca sempre o pronome para antes do verbo. Uma vez um garoto bem inteligente falou assim para mim: professor, o senhor disse que a próclise só acontece se houver palavra atraente. Eu falei: é verdade. O senhor disse também que palavras atraentes são advérbios, pronomes e conjunção. Eu disse: verdade. Aí ele falou assim: terra e macaco não é advérbio, não é pronome e não é conjunção. Então por que esse lhe e esse me estão antes do verbo, se não tem palavra atraente? É que ele não contava com a minha astúcia. Existe sim palavra atraente, mas ela está escondidinha. É uma conjunção integrante que faz parte da frase que ficou na tua cabecinha quando você pensou em falar a terra lhe seja leve, macacos me mordam. Quando você pensou em falar essas duas frases, na sua cabeça veio isso aqui: eu espero que a terra lhe seja leve, eu espero que macacos me mordam. E olha como a oração que a terra lhe seja leve e que macacos me mordam pode ser trocada por um isto. Eu espero que a terra lhe seja leve, eu espero que macacos me mordam, é o mesmo que dizer eu espero isto. Esse que é uma conjunção integrante, é ele que está atraindo o lhe e o me para antes do verbo. Bacana, né? Então isso está mais do que certo. Não existe próclise sem palavra atraente. Verbos do gerúndio, agora com a preposição em. Você viu agora há pouco, sem a preposição em vai para depois do verbo. Com a preposição em vem para antes. Em se comportando bem você viajará comigo. Em nos tratando mal receberá o troco imediatamente. Olha o se, olha o nos antes do verbo. Bacana? Onde é que você colocaria um pronome? Muito bem, claro, só pode ser aí. Eu não posso dizer importa o me, não é mesmo? E aqui? Muito bem. O não é palavra atraente, atrai o pronome para antes do verbo. E aqui? Muito bem. Já não me importam seus problemas. Está corretinho falar já não me importam seus problemas. Mas também está correto dizer já me não importam seus problemas. Meu medo não é cair numa prova, já não me importa. Porque você sempre acerta. Meu medo é cair, já me não importa. Aí é problema. Tem até nome para isso. Olha o nome disso. Não é nem próclise, nem ênclise, nem mesóclise. O nome disso se chama apossínclise. E a apossínclise consiste em colocar um pronome oblíquo entre duas palavras atraentes, mas não podem ser quaisquer duas. Tem que ser duas palavras em que a segunda seja o advérbio não. Então eu posso, nessa última frase, dizer já não me importam seus problemas, como você normalmente diria. Ou dizer já me não importam. Quando eu falo já me não importa, eu faço uma apossínclise. É um caso raro, erudito, mas continua caindo em concurso. Valeu? Grande abraço, faça todos os exercícios dessa aula e assista a outras.